Muito bem, irmãos. Graças a Deus estamos seguindo aqui no nosso projeto de metodologia. A ideia está focada na pós-graduação, no mestrado, né? E eu preciso dizer nesse momento sobre o projeto de pesquisa. Porque o projeto de pesquisa é como você vai organizar as suas ideias para o que você vai fazer, para o que você vai produzir, para que você não perca tempo, né? Para que você não fique divagando nas ideias. Um projeto é sempre bom. Esboço é uma coisa útil para tudo, né? E então você vai seguir aqui como se fosse um mapa, né? Você vai estipular para onde que você vai andar, qual é o caminho, qual é a rota que você vai percorrer. Então, a gente está enfatizando que você precisa definir um problema, né? Propor que existe um problema para resolver. Só que antes disso, você tem que se conscientizar de que existe um problema, né? Então, você, na sua vivência, no seu âmbito do seu estudo, no seu convívio, você percebeu alguma coisa, está consciente do problema. Então, você vai explicitar essa consciência, vai tornar isso que você viu, que é um problema, com uma linguagem que seja significativa para outras pessoas entenderem que o problema existe. E isso pode ser formulado a partir de uma pergunta. Então, essa é a proposição, né? Proposição de um problema, definição de um problema. Aí que você começa o seu trabalho, né? E aqui, no caso, o seu projeto. Aí você vai, então, elaborar uma hipótese de trabalho, né? E quando a gente fala de elaboração de hipótese, é porque é preciso saber quais são os dados que você tem, quais são os dados disponíveis para você firmar a sua hipótese, né? O que você levantou, né? O que você levantou como dados. Aí você formula a sua hipótese tendo, vou chamar de percepção ou assumir, né? Você vai assumir que o que você está fazendo, a sua hipótese, é sempre provisória, porque você está apenas propondo um projeto. Isso pode mudar depois, mas é bom que você tenha alguma coisa, né? A gente aprende em metodologia científica que a pesquisa não começa com uma cabeça vazia, começa de alguma coisa, né? Não existe pesquisa neutra. Sempre o pesquisador inicia com algo, né? Não é a tábua rasa, ele tem um conteúdo. E você está pesquisando sobre o conteúdo, lendo, adquirindo conhecimento. Ela vai formular uma hipótese e essa hipótese pode ser uma ou mais, né? E aí pode ser 2, 3, 4 até, ou mais se você precisar, né? E aí você vai então ver quais são as implicações lógicas que essas hipóteses têm e assim você elaborou, escreveu quais são as suas hipóteses para você lidar com o problema que você percebeu. A partir disso daí, né, aí você vai verificar se essa hipótese ou essas hipóteses permanecem ou se não permanecem, né? Então, esse é um momento bem legal, que é o reconhecimento dessas coisas, que faz parte da sua argumentação. Você vai analisar, vai avaliar, né? Você vai interpretar dados, né? E aí você vai chegar a confrontar suas hipóteses com os seus dados, para saber se elas permanecem ou não. Aí você vai partir para concluir. Porque se você já verificou as hipóteses, então qual a conclusão que você chegou, né? Sua hipótese é válida, ela se confirma? Às vezes a gente tem que modificar a hipótese, né? Então, tudo isso é o seu projeto, né? Nada disso que eu estou falando aqui é permanente. Tudo isso está no âmbito da suposição, é uma ideia, um projeto. E aí você tenta, se possível, generalizar alguma coisa, né, para você. Se isso for provado, talvez isso signifique, aí você abre mais uma abrangência para aquilo, ok? Então, a elaboração de um projeto, ela é importante, ela é um planejamento, ela envolve, então, aqueles aspectos práticos, né? Ela não é a pesquisa, mas ela é pré-pesquisa, né? E você vai saber, por exemplo, quanto tempo você vai
você demarcou o seu projeto, quais as fases que esse projeto terá, né? Em geral, quando a gente fala de projeto, a gente quer saber sobre processo, eficiência, prazos e metas, ok? Processo, eficiência, prazos e metas, onde você vai chegar. Então, é isso que você vai colocar no seu projeto, né? É um planejamento que você está elaborando o andamento do seu trabalho, ok? Isso é um documento que você apresenta para o seu orientador. Às vezes, em algumas instituições, o orientador apresenta também para o seu grupo, né? Para os seus pares, né? Ou para aprovação, né? de uma direção. Mas, no nosso caso, você vai apresentar isso para o seu orientador e vai trabalhar com isso juntamente com você. Determinar quais são os seus procedimentos. E você tem que saber que esses procedimentos também vão envolver a sua coleta. Como é que você vai coletar os seus dados e como você vai fazer a análise desses dados, né? Então, tudo isso é importante. O projeto de pesquisa não é a pesquisa, é o planejamento da pesquisa, ok? Mas, como eu disse, não pode começar com a cabeça vazia. Então, primeiro surge uma ideia. Depois, essa ideia vai compor o seu enredo, né? Você vai contar, né? Enredo, pensei aqui até na música, né? Você vai cantar isso depois, né? Mas você tem uma ideia e você precisa contar a respeito dessa ideia. Transformar essa ideia num texto, né? E aí você vai fazer uma construção. Para construir, você precisa pesquisar. Precisa de conhecimento prévio, né? Então, você vai buscar uma pesquisa, leituras, diálogo, né? Para elaborar um argumento e dessa forma você vai ter, digamos que são 3 fases, né? O seu pré-trabalho, o seu trabalho, o seu pós-trabalho, né? As 3 fases. Por quê? Porque primeiro você vai juntar argumentos para fazer alguma coisa, depois você vai querer produzir algo e no final você vai dar o acabamento desse algo, né? Que é a sua pesquisa, né? Então, você precisa de uma pré-trabalho, a pré-pesquisa. É até difícil botar esse nome, né? Porque a pesquisa é desde o início, mas não é o oficial, é aquilo que você está discutindo o que você vai fazer, é isso que eu quero dizer. E aí, então, você vai executar a sua pesquisa e, no final, você vai defender isso, né? No caso nosso, é uma defesa pública, né? Diante de uma banca, né? Mas defender argumentos é sempre uma coisa boa, né? E aí você apresenta, então, os resultados do que você chegou e como você chegou a esses resultados. Então, o projeto não é algo acabado, é algo em elaboração e pode ser modificado, mas precisa dele para você ter um início de alguma coisa, não começar vazio, né? E tem gente que fala assim, mas eu não posso já escrevendo direto? Não, não pode, porque se você fizer isso, você vai se repetir, você vai omitir dados, não é um processo correto. Como eu falei, escrever é reescrever, é editar, né? Escrever, você tem que ter consciência que o outro vai ler e tem que ler o melhor que você pode produzir. Se está produzindo tudo numa sentada, você, na verdade, não está elaborando, não está dialogando corretamente, né? E demonstra um pouco de arrogância também, né? Então, é melhor começar com um pré-projeto e elaborar isso, ok? Apresenta isso para o seu orientador, deixa ele corrigir, deixa ele dar sugestões. Você vai mostrar os livros que você quer pesquisar, os teóricos, ele tem um certo conhecimento, o seu orientador, né? Talvez não tão específico quanto que você tem por causa da sua imersão no seu objeto de pesquisa, mas ele é um pesquisador da área e está ali para se orientar. Então, discuta com ele, deixa ele propor também, ok? Então, os elementos centrais dentro de um projeto de pesquisa que você está fazendo para investigação, né? Um projeto de dissertação, um projeto de escrita acadêmica, o que você precisa ver é um tema, o problema
as hipóteses, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia que você vai usar, os recursos e o cronograma de execução, entendeu? Esses elementos. Aí, então, você vai listar esses documentos, né, que você propõe executar na sua pesquisa. Então, essa é uma estrutura organizada. Eu vou colocar para você, achei uma bem legal, um modelo, né? Eu consegui na internet, vou mostrar para você depois um modelo bem direitinho de como isso pode ser composto, né? E como eu falo assim, é um modelo, né? Um sample, você pode trabalhar ele, ser criativo, mudar a ordem, não tem problema se for você estiver trabalhando com lógica, né? Se estiver trabalhando com método científico, ok? Então, as partes que são imprescindíveis, as partes que precisam constar no seu pré-projeto, né, ou seu projeto de pesquisa, né, é primeiro um título provisório, né, ele está em construção. Ele pode ser mudado até lá na hora da banca, lá, né, pessoal conversando. Não seria melhor que talvez o seu título, né, antes da publicação do seu material. Então, um título provisório, apresentação da problemática da pesquisa, formulação do problema de pesquisa, hipótese de trabalho, hipótese que você está levantando para resolver o seu problema, os objetivos, em geral, eles são divididos em objetivos geral e específicos. Um objetivo geral e objetivos específicos. Justificativa da sua pesquisa, por que você está fazendo ela, a descrição do seu referencial teórico, a descrição da sua metodologia, os recursos e o cronograma que você vai apresentar, né? E as suas referências, né? Os dados bibliográficos, a sua lista de referência que você está usando no seu trabalho, né? Então, isso é com isso que você inicia, né? Mas você tem que lembrar que o centro de tudo isso, em torno de que tudo está circundando em torno de uma ideia principal. Qual é? O problema de pesquisa, ok? O problema da sua pesquisa. Eu identifiquei um problema que eu quero resolver. Tudo está em torno disso. É a partir do problema, da afirmação do problema, que você vai desenvolver todas as demais partes, tanto do seu projeto quanto da sua pesquisa, ok? E termina quando você chega a uma conclusão a respeito do seu problema, né? Então, você conclui, ok? O título provisório, ele deve remeter ao seu tema, o mais próximo possível, entendeu? As pessoas gostam de usar uns títulos criativos, metafóricos, né? Vou dar uma sugestão para você. Uma sentença que resuma o seu tema central e que apresente qual rumo que você está tomando nos seus desdobramentos. Aí você consegue, então, ter um bom título, né? Um objetivo geral. Seja simples, direto, conciso. É objetivo, né? Não complique o que é objetivo. Apresenta o seu objetivo geral. Torna isso o reflexo, eu costumo chamar que ele suscita as ideias, né, o objetivo geral, mas ele resume tudo, ele é conciso, ele resume o que você está pensando sobre aquilo, né? Então, apresente o seu objetivo geral. E aí, daí do objetivo geral, você vai puxar o quê? Os seus objetivos específicos, né? E isso pode ajudar muito você. No título provisório, uma sentença. Resumir o tema central e os desdobramentos numa sentença só, né? Da forma mais prática que você puder fazer, né? Você fala, então eu não posso criar um título metafórico criativo? Pode. É arriscado, mas pode. Se você tiver um brilhantismo e tiver uma boa ideia, sem problema algum, né? É claro que o seu orientador vai falar para você a respeito disso, né?
Mas pode. Eu estou sugerindo o caminho mais seguro, mas é claro que é o projeto teu, né? É a tua ideia, a tua criatividade. Isso pode estar dentro daquilo que você está fazendo. Só cuidado, você não está escrevendo um livro. O livro vem depois, né? Transformar num livro a sua publicação. Mas, nesse momento, é um diálogo com seus pares, com os cientistas, com os professores, com a academia, a respeito da sua ideia. Então, toma só esse cuidado, ok? Apresenta o seu tema sem rodeios, apresenta o seu tema diretamente, num parágrafo único. Diga, o meu tema é... Fica bem claro, ok? Eu vi isso, e o meu tema é este. Formulação do problema de pesquisa, né? Seja claro também, né? Eu levantei essas perguntas, eu tenho essas hipóteses, e isso me conduz ao seguinte problema de pesquisa. E diga que o que você está falando é um problema de pesquisa, para que ele não tenha dúvida alguma, ok? As hipóteses que você está levantando, né? Elas são provisórias, são hipóteses, né? Não são leis. Então, elas respondem previamente ao seu problema de pesquisa. É a sua intuição a respeito do caso. Você tem um conhecimento, tem um palpite, uma opinião, e você quer dar isso. E deve dar, para saber de onde você está começando. Então, as suas hipóteses de trabalho, né, elas não precisam ser muitas, né? Às vezes é uma só, mas 3 hipóteses seria bem legal, ok? E isso pode ser complementar uma com a outra, ou pode ser diferente. Elas só não podem ser contraditórias, as hipóteses. Elas se complementam, ou elas são hipóteses estanques, mas que estão dentro do cômputo da ideia do seu objetivo geral, ok? Então, assim é fácil de você lidar. Então, se você tem um objetivo geral, vamos pensar aqui numa, né, para ser prático, né? Vamos pensar no tema religioso, né? Então, você fala assim, o seu problema de pesquisa é como a religião tal se comporta na localidade tal, do período tal ao tal, ok? Por exemplo, eu vi um trabalho muito legal, o trabalho dizia bem assim, como se deu a perseguição religiosa aos protestantes no Brasil no período pós-colonial. Genial, entendeu? Delimitou, fez tudo direitinho, entendeu? Então, ele começou com uma pergunta, né? Como, né? O que se dá? Como isso se deu, né? E aí ele localizou, né? No Brasil, podia ser numa cidade, né? Em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, né? Que é a minha cidade. Você pode dizer, pode situar como aquilo se dá, como que se deu num determinado lugar e num determinado período, porque você precisa delimitar, ok? Então, aquilo no período tal, ok? Aí, a construção do objetivo específico, esse é o seu problema, né? Então, você quer saber os objetivos específicos. Então, você vai tirar desse cenário, né? Qual o cenário religioso que tinha nessa época? Então, talvez um objetivo seria descrever o fenômeno religioso da perseguição no período tal. Segundo, perceber, averiguar, levantar, ok? O que aconteceu naquele período com relação ao grupo religioso tal. Caracterizar a relação de poder religioso naquela época. Você está entendendo? Então,
você partiu de um objetivo geral, né? Que você está falando como se configura isso, né? É o seu problema de pesquisa, o seu objetivo geral seria investigar como isso se deu naquele período, né? No local e período. E agora, nos específicos, você vai procurar descrever, levantar, caracterizar, ok? Demonstrar. Aí você vai ter os seus objetivos específicos, tá? Não existe limite para quantos objetivos específicos, mas não exagere, né? Não exagere, procure fazer isso de uma forma concisa e eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho, ok? Nós vamos continuar ainda mais falando sobre isso, mas vamos fazer uma pausa aqui para você meditar sobre essas coisas, ok? E eu estou a ponto de dizer para você começar a fazer o seu trabalho de escrita nessa disciplina, ok?